Senhoras e senhores, boa noite. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a 41ª sessão ordinária da sessão legislativa do ano de 2018. Tendo em vista a distribuição prévia do texto da ata da sessão ordinária e extraordinária realizada no dia 20 de agosto, coloco a referida ata em discussão. Não havendo discussão, coloco a ata em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovada a ata. Expediente. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Maicon Coelho, que proceda à leitura de forma sumária do grande expediente. Matérias do expediente. Projeto de lei complementar. Autor prefeito municipal. Acrescenta, altera e revoga dispositivos na lei complementar número 110, de 17 de dezembro de 2003, que institui o Código Tributário do município de Rio do Sul. Projeto de lei ordinário. Autor James Rides da Silva. Denomina Armin Odebrecht das borboletas, dos passarinhos, dos árvores e do bosque, rua localizada no loteamento Alameda do Bosque, no bairro Buda. Indicação. Indicação 414. Autor Fernando Sérgio da Souza. Ao Executivo Municipal, Secretaria de Infraestrutura, para que seja definido e instalado ponto de ônibus na estrada Boa Esperança, bairro Fundo Canoas. Indicamos que seja definido esse local e instalado ponto de ônibus que fica em frente à residência número 3120, próximo à rua Arcângelo Ossemer. Essa é uma demanda apresentada pelos moradores. Indicação 415. Autor Fernando César Souza. Ao Executivo Municipal, Secretaria de Infraestrutura, para que seja retirado e instalado novo ponto de ônibus na rua Oscar Strey, bairro Fundo Canoas. Indicamos que seja retirada a estrutura existente que está precária e instalando novo ponto de ônibus na rua Oscar Strey, próximo a CI Romão. Traucisque. Indicação 416. Autor Fernando Sérgio da Souza. Ao Executivo Municipal, Secretaria de Infraestrutura, para que seja feita a limpeza dos bueiros na estrada Boa Esperança, bairro Fundo Canoas. Indicamos que seja feita a limpeza dos bueiros próximos ao Mercado Joia, da Metromed e da loja Vice-Verso. Essa limpeza é urgente, pois está se aproximando a temporada de chuvas e desde 2017 nada foi feito. Indicação 417. Autor Fernando César Souza. Ao Executivo Municipal, Secretaria de Infraestrutura, para que seja feita a limpeza de bueiros nas vias no município. Indicamos que seja definido um plano de trabalho para a limpeza dos bueiros das vias no município, priorizando os pontos críticos dos bairros que mais sofrem com as enxurradas. Sabedores que existe um processo licitatório e empresa contratada para esse serviço. Pedimos que esse seja feito de forma coerente e honesta. Alertamos nas indicações número 365 e 366 de 2018, pois observamos que no período de seca nada foi feito. Então, reforçamos o pedido da população. Indicação 418. Autor Fernando César Souza. Ao Executivo Municipal, Secretaria de Infraestrutura, para que seja feita a limpeza de bueiros e recolação de lajotas no passeio, na rua Vidal Ramos, bairro Buda. Indicamos que seja feita recolocação das lajotas no passeio em frente ao açougue da família e Roma Veículos. A Casan teve trabalhando e não foi refeito, como também o material que sobrou bloqueou o bueiro. Fotos em anexo. Indicação 419. Autor Maicon Coelho, que a Secretaria de Infraestrutura providencia uma lombada física na rua Princesa Isabel, bairro Canoas, bem de frente à residência número 750. Indicação 420. Autor Maicon Coelho, que a Secretaria de Infraestrutura providencia uma lombada física na rua Dom Pedro II, bairro Canoas, nas proximidades do número 690, tendo em vista que neste local há um grande fluxo de automóveis e caminhões que trafegam em velocidade elevada, atendendo desta forma a solicitação da comunidade e comerciantes. Indicação 421, autor Maicon Coelho,
que a Secretaria de Infraestrutura providencie a troca da lâmpada do poste, situado na rua Rinaldo Mesadre, no bairro Canoas, bem de frente à residência número 129. Indicação 422, autor Irone Francisco da Silva. Ao Executivo Municipal que seja feita a limpeza de uma boca de lobo na rua Jacó Finardi, próximo ao bar número 13 de maio. Com as chuvas, a rua fica alagada, causando transtornos aos moradores. Indicação 423, autor Irone Francisco da Silva. Ao Executivo Municipal que seja feita uma estrada que ligue a Serra Taboão com a Alto Bela Aliança. A pedido do senhor Ensner. Matérias da ordem do dia. Veto total ou parcial do projeto de lei. Autor Prefeito Municipal. Veto parcial ao projeto de lei complementar número 10 de 2018, que cria e dispõe sobre a política municipal de ciência, tecnologia e inovação e estabelece medidas de incentivo ao apoio às suas ações e estratégias no ecossistema empresarial, empreendedor, acadêmico e social do município de Rio do Sul e da outras providências. Projeto de lei ordinário. Autor Zeli da Silva. Dispõe sobre a proibição de fornecimento de canudos confeccionados em material plástico nos locais que especifica e dá outras providências. Projeto de lei ordinário. Autor James Rides da Silva. Denomina as ruas do loteamento Solarium localizados no bairro Taboão, no município de Rio do Sul. Moção. Autores Zeli da Silva, Carizo Sávio Giacomini e Fernando César Souza. Encaminhar moção de pesar à senhora Marita Otto Schneider e aos filhos Nathalie, Aline e Bruno Gustavo pelo falecimento de seu marido e pai Aldo Schneider, ocorridos no dia 19 de agosto de 2018. Passa a palavra... peraí, só um minutinho. Correspondências recebidas. No momento da presidência, fará uso da tribuna o coordenador regional do Centro de Integração Empresa-Escola, CIE, senhor Rodrigo José Schmidt, para apresentar o relatório social da entidade do ano de 2017. Comunicado número 662/2018, BADESC, da Gerência de Operações Municipais, informando a liberação de recursos na ordem de R$ 84.235,63, proveniente do contrato firmado entre o município e a Agência de Fomento, com recursos do programa BADESC Cidades. Passa a palavra ao presidente. Obrigado, vereador Maicon. Ordem do dia. Veto número 02/2018. Veto parcial ao projeto de lei complementar número 10/2018, que cria e dispõe sobre a política municipal de ciências, tecnologia e inovação e estabelece medidas de incentivo a apoio às suas ações e estratégias no ecossistema empresarial, empreendedor, acadêmico e social no município de Rio do Sul e dá outras providências. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do parecer da Comissão de Mérito ao veto 02/2018, constante na ordem do dia. Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde e Assistência Social, Política Urbana, Agrícola e Meio Ambiente. O veto parcial número 2 de 2018, de autoria do prefeito municipal José Tomé, sobre o projeto de lei complementar 10/2018, que cria e dispõe sobre a política municipal de ciência, tecnologia e inovação e estabelece medidas de incentivo e apoio às suas ações e estratégias no ecossistema empresarial, empreendedor, acadêmico e social do município de Rio do Sul e dá outras providências. O Executivo vetou o artigo 20 do projeto de lei 10/2018 por acreditar que não se faz necessário que cada incentivo seja analisado e votado pela Câmara de Vereadores. Concluo que para desburocratizar não se faz necessário autorização legislativa a cada incentivo. Cabe a esta Casa fiscalizar. Parecer e voto do relator. Sendo assim, concluo que seja mantido o veto, motivo pelo qual voto pela sua manutenção em primeira discussão e votação e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Relator Mário Sérgio Stramoski.
Parecer da comissão. Mário Stramoski, a favor. Marcos Zanis, a favor. Irone da Silva, favorável. Fernando Souza, a favor. Marcos Zanella, a favor. Passa a palavra, presidente. Coloco o veto número 02/2018 em discussão. Só para dizer, na verdade a emenda era minha, né? Eu conversei com o presidente, né, para não dar toda aquela trabalheira da CIS ter que vir aqui para... Eu acabei abrindo mão também e conversando com o presidente, né, de abrir mão e vou votar. Mas eu ainda né, tenho pensamento e quero defender que era importante que esse que viesse para a Câmara de Vereadores, para a Câmara poder ter um certo controle, né, do que... o quanto está se gastando, até para a gente saber, é importante investir, né? Quantos empregos está gerando, né? O que está se gastando. Então, a ideia da emenda, quando a gente se preocupou com isso, era só por isso, não era em momento nenhum prejudicar, né, o projeto, até porque é interessante, sim, o projeto. Mas a ideia era da gente poder, através, né, desses relatórios, da presença de um representante aqui na Câmara, fazendo uma certa prestação de conta, não só para os vereadores, para a Câmara de Vereadores, mas para a sociedade também. Mas como o presidente conversou comigo, né, e a gente decidiu que a gente não faria reunião com a CIRS, e a gente votaria, então, a favor do veto do prefeito. É isso, presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora. O veto não é exclusivamente para impedir que se tenha como necessário a produção de uma lei autorizando cada incentivo? Ou o veto também veta a prestação de contas? Veta a prestação de contas. Não, o veto Ele é só para a lei. É só para lei, só para não ter que subir essa casa o projeto de lei. A prestação de contas continua. Acho que A isso prestação tem de que acontecer. contas, e por isso que ele é parcial. O veto é só para não termos que a cada incentivo aprovar via lei, que daí cria todo o processo burocrático que a gente combate, né? A prestação de conta ficou? Ah, Por legal. favor. Vereador Desculpa, então. Marcelo. Desculpa. Presidente, eu, como relator, Falei demais. então, eu coloquei ali questão da desburocratização, que o Zanella está falando, mas acho que, não sei como é que ficou essa questão, Zeli, de repente verificar um pouquinho melhor. Pode o executivo, nós colocamos ali no relatório, que cabe a nós a fiscalização. Então, de repente, cabe ao executivo nos informar a cada ato, eu não sei se não percebi isso, está ali, está na lei. Qualquer coisa a gente pode pedir, fazer essa emenda. É que cada ato de incentivos ele seja informado à Câmara, porque nós possamos, então, daí fiscalizar com mais clareza. Eu acho que tem a determinação na lei de fazer prestação de contas depois. Daí a gente pode exigir tudo a prestação de contas. Não é a cada ato, não. É. Ficou satisfeita já, não é verdade? Obrigado, vereadora, pela colocação. Não havendo mais discussão, coloco o veto número 02/2018 em votação. Solicito à segunda secretária que proceda a chamada nominal dos vereadores para que declarem o seu voto. Boa noite. Carizo. A favor. Irone. A favor. Nando. A favor. Chico. Favor do veto. James. A favor. Maico. A favor. Marcos. A favor. Zanella. A favor. Mário. A favor. Zeli, a favor. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Aprovado o veto número 02/2018 com 10 votos a favor. Projeto de Lei Ordinária 78/2018. Senhor secretário, para que proceda a leitura dos pareceres dos projetos constantes na ordem do dia. São dois, né? Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, Ética, Decoro Parlamentar e Redação Final. O projeto de lei ordinária número 78 de 2018, de 27 de julho de 2018, de autoria da vereadora Zeli da Silva, que dispõe sobre a proibição do fornecimento de canudos confeccionados em material plásticos, nos locais que especifica.
Cabe ressaltar que o presente projeto de lei tem por objetivo proibir o fornecimento de canudos confeccionados em material plástico em hotéis, restaurantes, bares, padarias, entre outros estabelecimentos comerciais, com a finalidade de combater o descarte de material plástico, que possui um considerável impacto ambiental. O canudo de plástico demora cerca de 450 anos para se decompor, haja visto que o plástico é responsável por 95% do lixo encontrado no meio ambiente. Hoje, existem diversas alternativas para a substituição do canudo plástico, como produtos feitos em metal, aço inox, papel ou mesmo materiais comestíveis. Desta forma, entendemos que a lei promoverá significativamente mudanças nos hábitos de nossa cidade, vindo a evoluir ao longo do tempo no intuito de eliminar todo e qualquer material prejudicial ao meio ambiente. Salienta-se que o Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Rio do Sul, em seu parecer, analisou que esta matéria é legal e constitucional. Parecer e voto do relator. Sendo assim, concluo a presente matéria estar revestida de todas as formalidades legais e constitucionais, motivo pelo qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação, e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Relator, Carizo Savas Giacomini. Parecer da comissão. Marcos Zanella, a favor. Carizo Giacomini, favorável. Maicon Coelho, a favor. Marcos Anis, a favor. Zelida Silva, a favor. Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde e Assistência Social, Política Urbana, Agrícola e Meio Ambiente. O projeto da legisladora tem a intenção de promover a troca dos canudos de plástico fornecido por hotéis, bares, restaurantes, padarias e entre outros estabelecimentos por canudos em papel reciclável, material comestível ou biodegradável. Além dessas medidas, sugerimos fazer uma ampla divulgação de conscientização da população dos malefícios que este material traz e a importância da troca dos canudos plásticos pelo de material reciclável. Assim, cabe aos estabelecimentos comerciais efetuar esta substituição sobre pena de multas sucessivas. Parecer e voto do relator. Sendo assim, concluo a presente matéria estar revestida de interesse público, motivo pelo qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação, e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Relator, Mário Sérgio Stramoski. Parecer da comissão. Mário Stramoski, a favor. Marcos Anis, a favor. Irone da Silva, favorável. Fernando César Souza, a favor. Marcos Zanella, a favor. Passa a palavra ao presidente. Obrigado, vereador Maicon. Coloco o projeto de lei ordinária 78/2018 em discussão. Senhor presidente, Pois não? assim, só para falar um pouquinho do projeto, né, da importância do projeto, porque às vezes a gente pensa que o que é um canudinho, né? Aí não é nada, é tão pouco plástico, né? Então, assim, é descartado por dia 1 bilhão de canudinho. Daria para dar a volta no mundo 5 vezes, né? Então, imagina, é um número expressivo, né, de plástico que a gente sabe que leva 450 anos para se decompor. Então, não é uma coisa que é necessária, que tu precisa dela para te poder tomar alguma coisa, né? Porque já tem outras alternativas, inclusive em outros estados, né? São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, já não existe mais canudinho nos restaurantes, né? E qualquer comércio. E também aqui em Santa Catarina, Itajaí, Florianópolis, também já não se utiliza mais o canudinho. Então, eu acho que seria um avanço para a nossa cidade aqui, Rio do Sul, né? A gente também começar. Eu acho que a questão do meio ambiente é uma responsabilidade de todos. É dos vereadores, mas também da sociedade, né? Cada um fazendo a sua parte. Então, por isso, quero, mais uma vez, pedir o apoio e o voto dos vereadores para esse projeto que eu acho que a gente vai contribuir bastante, né, para a questão do meio ambiente,
um assunto que se fala tanto, né, e se faz tão pouco. Eu acho que essa é uma iniciativa pequena, mas que vai fazer a diferença. Obrigada. Senhor presidente, Pois não. eu fiz ali o relatório e coloquei que a lei por si só ela não basta, né? Nós já colocamos aqui nessa casa, não adianta fazer lei, se nós não conseguirmos colocar em prática. Então, eu acho que nós precisaríamos fazer uma ampla campanha, até coloquei no relatório ali, uma ampla campanha para a divulgação do projeto. Acho que as pessoas é que têm que se conscientizar de que não devem usar. Na medida que as pessoas elas cobram do comércio que ele dê a sacolinha, que ele entregue o canudinho, o comércio se vê obrigado a cumprir, porque ele quer agradar, né, Maico? Quer agradar o freguês. É uma das questões do comércio. Então, se a pessoa que vai comprar o freguês, ele não exige, ela facilita. Então, nós poderíamos fazer, a Câmara de fazer, uma sugestão, uma ampla campanha, pegando toda a questão da reciclagem. Não só o canudinho, mas o que se recicla, o que não se recicla, a importância da reciclagem, o quantos empregos gera, a importância da reciclagem. Nós fazer uma ampla campanha, aí entra a questão do canudinho, que é um item a ser reciclado, ou a não ser usado. Então, acho que nós poderíamos aumentar a consciência da população, diminuir o lixo, e uma economia para o cofre muito grande. Se nós conseguirmos, nesta campanha, reduzir 50 toneladas por mês que vai para a serra, não é nada, mas bota aí isso vezes 400, vê quanto é que vai dar. Tá? Então, nós vamos colher esse fruto. Se nós, então, essa campanha, nós já temos o Almir da Luz fazendo nas escolas, trabalhando em todas as escolas, e nós podemos fazer aí com material, com a divulgação em mídias, com divulgação em televisão, rádio. Acho que nós devíamos investir nesse... Já que a gente está trabalhando tanto nessa direção, então, de repente, fazer... Né? Parabéns, Eli, pelo projeto. Senhor presidente. Pois não. É louvável, Zeli. Aqui nessa casa se fala muito em meio ambiente. Só que o que me preocupa é qual o prazo que será botada essa lei em vigor. 4 meses. 1 ano? 1 ano? Para ser colocado em vigor? Ah, não, então tudo certo, porque teve um empresário que veio me procurar a respeito disso. Ele pensou que, de repente, daqui 1 mês seria colocado a lei e ele tem um estoque de canudinho para ser gasto. Então, se é 1 ano... É 1 ano a partir da data de publicação. Senhor presidente, Pois não. parabenizar realmente, né, Zeli, eu acho que é importante, é um detalhe que a gente não dá importância, porque é um canudinho de plástico, né? Mas todos usam o canudinho. A quantidade é realmente surpreendente. Daí eu vou estar levando para o núcleo de gastronomia já, então para ele já se conscientizando, e você, de repente, convido, para daí já estar, porque é o maior número desse produto usado em restaurante mesmo. Daí a gente vai estar abordando já no núcleo, levando aí essa tua ideia aí, que eu acho realmente de suma importância para o meio ambiente. Obrigada. Parabéns, vereadora. Excelente ideia. Acho que é de pequenos passos que a gente consegue alcançar objetivos grandes, né? Não havendo mais discussão, coloco o projeto de lei 78/2018 em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado o projeto de lei ordinário 78/2018. Senhor secretário, próximo projeto. Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, Ética, Decoro Parlamentar e Redação Final. O projeto de lei número 79, de 3 de agosto de 2018, de autoria do vereador James Rides da Silva, que denomina as ruas do loteamento Solarium, localizados no bairro Tabuão, no município de Rio do Sul. A norma em questão determina que a denominação de ruas no município de Rio do Sul, em homenagem a pessoas, só poderão ser dadas a falecidas, com a notável contribuição ao município, na qual a verificação dos requisitos será feita por análise documental anexada ao processo. Neste caso, não resta qualquer dúvida quanto aos falecidos, vez que está anexado ao processo os atestados de óbito. Parecer e voto do relator.
Sendo assim, concluo a presente matéria estar revestida de todas as formalidades legais e constitucionais, motivo pelo qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Relator, Maicon Coelho. Parecer da comissão, Marcos Zanella, a favor. Carizo Giacomini, favorável. Maicon Coelho, a favor. Marcos Zanis, a favor. Zeli da Silva, a favor. Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde e Assistência Social, Política Urbana, Agrícola e Meio Ambiente. Cabe ressaltar que a denominação de próprios públicos e de Rio do Sul tem como norma em questão a homenagem a pessoas falecidas e ainda com notável contribuição ao município, ao Estado, ao país, no campo das artes, letras, ciências, política urbana, bem como no campo econômico, social e nas armas em defesa da pátria. O presente projeto homenageia pessoas com relevâncias, papéis na comunidade rio-sulense, conforme currículos apresentados. Luiz Facchini, comunidade, trabalhou na construção da Catedral São João Batista e da Igreja Nossa Senhora do Rosário, no bairro Tabuão. Ervin Facchini, filho de Luiz Facchini, faleceu precocemente aos 8 anos. Serafino Deola participou da construção da estrada de ferro no município, bem como na construção da catedral. Outro homenageado é Alcino Carvalho, que foi servidor do município, desempenhando função de contador até a data de seu falecimento. Diante do exposto, é possível verificar a notoriedade da contribuição de cada homenageado. Parecer e voto do relator. Sendo assim, concluo que a presente matéria está revestida de interesse público, motivo pelo qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Relator, Irone Francisco da Silva. Parecer da comissão. Mário Stramoski, a favor. Marcos Zanis, a favor. Irone da Silva, favorável. Fernando César Souza, a favor. Marcos Zanella, a favor. Passo a palavra ao presidente. Coloco o projeto de lei ordinário 79/2018 em discussão. Senhores, hoje tanto se fala em tecnologia, em mudanças, a gente tem que tentar acompanhar, e por mais que a gente tente acompanhar a evolução, tudo globalizado, muitas vezes a gente se sente um passinho para trás, né? Não é... Acho que deve acontecer com os senhores também, em algumas situações, até mesmo no smartphone. Hoje, crianças aí no ensino fundamental dando nó na gente, né? Pega o celular, mexe, acaba mostrando coisas que às vezes a gente nem sabia que existia dentro do próprio sistema operacional. Esta casa sempre foi de praxe dar nome às ruas, aos loteamentos, homenageando as pessoas que com todo o direito de serem homenageadas, fizeram e deixaram o seu legado, né? Eu talvez já me sinto à vontade de conversar isso com os senhores, que a gente também tem que evoluir. Acho que poderia provocar o executivo para que faça uma mudança de lei e o próprio loteador, quando apresenta o projeto, já apresente os nomes da rua diretamente ao executivo, sem mais mandar a esta casa, para a gente ter que estar lendo o projeto, para nomear ruas, refazer todo o trabalho, mandar para baixo para ser publicado. Eu acho que é um amadurecimento, né? E a gente ganha mais tempo até para debater, não que isso não é importante, mas acaba utilizando a grade, né, e o número de projetos desta casa. Fica aqui a sugestão, talvez a gente possa, né, estar criando um debate sobre esse assunto. Acho que podemos estar acompanhando um pouco também a evolução do que vem acontecendo à nossa volta, né? Mais alguma discussão? Presidente. Pois não? Eu não recordo como é que tem que ver, que é prerrogativa do vereador colocar o nome das ruas, inclusive ponte, postos de saúde. A prefeitura pode fazer uma obra aí que custe 30, 40 milhões, mas é o legislador aqui, a Câmara de Vereadores, que coloca o nome. Mas desses loteamentos estão sendo colocados, eu dei o nome de 4, 5 ruas, já passou aqui por essa casa faz 3 anos, e nos loteamentos não foi colocado o nome da rua. Tinha que pegar, se me permite uma parte, tem que falar um pouco essa é a minha colocação, de que o próprio plano diretor já exija do loteador
né, o nome das ruas para o loteamento, não para as grandes edificações, alguma coisa, obra construída, para que ele já apresente e já coloque, né, no próprio loteamento as placas com identificação com os nomes de rua. Porque demora mais 3, 4 anos para ir lá no loteamento e pôr essa placa para fazer a divulgação. O código postal hoje é importante, as pessoas não recebem nada em casa se hoje não possuírem o código da rua e o número da residência. Então, isso daria mais celeridade, ficaria a cargo do próprio executivo e nós poderíamos estar aqui ocupando, né, principalmente na elaboração de outros projetos que talvez, muitas vezes, ficam até para nós, né, entre selecionar e colocar para voto e utilizar as sessões. Mas acho que bem colocado, vereador Canizo. Não havendo mais discussão, coloco o projeto de lei 79/2018 em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se levantem. Aprovado o projeto de lei ordinário 79/2018. Moções. Colocamos em discussão a moção 50/2018, que deu entrada na ordem do dia. Não havendo mais discussão, colocamos a moção 50/2018 em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se levantem. Aprovada a moção 50/2018 por unanimidade. Momento da presidência. Convido neste momento para que faça uso da tribuna o senhor Rodrigo José Schmidt, coordenador regional do CIE, para expor o relatório social 2017 do Centro de Integração Empresa Escola Santa Catarina, pelo tempo de até 12 minutos. Boa noite. Só testando o microfone. Boa noite, excelentíssimo vereador James Ribes da Silva. Cumprimentando o senhor, eu estendo os demais presentes na casa e ao público meus cumprimentos. Inicialmente, eu queria agradecer a oportunidade por vir aqui e prestar contas da nossa entidade. É uma prática que a gente já vem desenvolvendo em algumas outras unidades maiores que a gente tem. E pela primeira vez a gente tem a oportunidade de fazer aqui nessa casa e no município de Rio do Sul. E a gente também pretende fazer isso agora, como a gente já faz todo ano. O CIE é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, é uma ONG. É uma ONG 100% apolítica, né? A gente não tem nenhuma dotação orçamentária de nenhuma esfera municipal, estadual ou federal. E a nossa manutenção, a nossa contribuição que faz o CIE se manter, vem dos programas que a gente administra para os nossos parceiros que nos contratam para prestar o serviço. É uma ONG já com mais de 50 anos de história no Brasil, mais de 30 anos de história em Santa Catarina. Em Santa Catarina tem a nossa matriz em Florianópolis, e depois tem mais 20 unidades e agências espalhadas pelo estado de Santa Catarina. Temos uma agência aqui em Rio do Sul, inclusive, que nos dá a capacidade de atender todos os municípios de Santa Catarina. A gente chama de regionais, né? A agência de Rio do Sul aqui atende todo o Vale, e ela faz parte de uma agência regional que tem uma unidade em Blumenau, uma unidade em Itajaí e uma agência em Brusque. Aí na mesa de vocês a gente deixou o nosso relatório de atividades. O CIE, ele é uma entidade de beneficentes de assistência social de utilidade pública. Então, boa parte do recurso que o CIE recebe pela administração dos nossos programas, a gente reinverte em ações sociais do município. E nesse relatório que que a gente deixou para vocês, tem um resumo de todas as atividades que o CIE desenvolveu no estado inteiro, né? Então, são números que sempre vão englobar o CIE como uma ONG em Santa Catarina. A prestação propriamente dita que a gente passa para vocês e para o município é um apanhado do número geral, e logo eu vou colocar para vocês o que se refere à nossa agência aqui de Rio do Sul, para vocês terem uma ideia de como é que funciona o CIE e
e de como é que está aqui o município e a nossa agência aqui em relação ao Estado. A nossa entidade trabalha quase exclusivamente com a inserção de jovens no mercado de trabalho. Essa é a nossa alma, o CIE trabalha, a gente é especialista em jovens, né? A gente trabalha com público entre 14 a 20, 21 anos que estão procurando a primeira oportunidade de trabalho, e a gente faz isso por intermédio de 2 programas, pelo programa de estágio e pelo programa aprendiz. Aqui no município tem a própria prefeitura, também contrata estagiários, tem várias empresas que contratam a lei de aprendizagem, e o CIE é um dos parceiros, é uma das entidades que executa esse serviço. O resultado disso, eu queria passar para vocês, a gente faz isso não só porque nossa entidade é uma entidade de assistência, é uma entidade de utilidade pública, né, é para o benefício do município, e também porque a gente gosta de passar o sucesso que tem desses programas e sensibilizar as pessoas que estão nos vendo, os próprios vereadores e todo mundo que pode fazer parte desse programa. No ano de 2017, 63 mil jovens passaram pelo CIE, foram acolhidos nas nossas unidades, foram orientados e foram encaminhados para o mercado de trabalho. O que quer dizer isso? De todas as nossas 21 agências e unidades, esses adolescentes foram acolhidos pelo CIE, foram orientados a como se encaminhar para o mercado de trabalho. A gente faz orientação de como montar um currículo, de como ele pode se apresentar numa entrevista, de como ele pode falar, da melhor forma que a gente pode encaminhar, e o próprio encaminhamento mesmo para os nossos parceiros e as empresas que têm as vagas em aberto. Desses 63 mil, em torno de 2 mil foi aqui da nossa agência de Rio do Sul. Desses 63 mil que a gente recebeu, orientou, encaminhou e acolheu, 31 mil efetivamente entraram no programa, né? Fizeram parte foram contratados como estagiário e aprendiz. E por que eu falo desses 31 mil? Desses 31 mil, mais ou menos 1.000 foi aqui da agência de Rio do Sul. Todos os nossos programas, os programas de estágio de aprendiz, os adolescentes recebem, no caso do programa de estágio, uma bolsa auxílio, que é semelhante a um salário, mas como ele é um vínculo que não estabelece ainda uma CLT, mas é uma ponte entre o que ele aprende no ensino e a prática na empresa, e os que são aprendizes já recebem salário. Por que é a importância desse programa, né? Muitos desses adolescentes estão contribuindo com a renda familiar, né? Contribuem, às vezes, metade do complemento da renda familiar da casa. O que quer dizer também que esse recurso que está vindo do programa vai voltar para o município, porque é aqui que eles vão gastar, é aqui que eles vão contribuir, vão movimentar a economia do município. E todos eles fazem jus desses recursos mais o Vale Transporte. Uma outra atividade que a gente faz, e aí também destaco uma outra situação, do porquê também o CIE é reconhecido como uma entidade de assistência e de utilidade pública. Todos os nossos programas, tudo que a gente desenvolve para os adolescentes são 100% gratuitos. Os adolescentes não têm custo nenhum, né? Desde o primeiro momento que ele entra no CIE, é acolhido, todo o trabalho que a gente faz de treinamento deles, os cursos que eles participam, até o momento que ele é contratado na empresa, não tem custo nenhum para os adolescentes. E como a gente trabalha com um público que vem de uma realidade um pouco mais... eu sempre costumo dizer que eles não têm tantas vantagens, mas uma realidade um pouco mais... e menos favorecida. A gente percebe que quando eles chegavam para o mercado de trabalho e eles iam para o meio comum, eles tinham um pouco de... a concorrência não era muito leal. Então, o CIE, desde 2002, desenvolveu um programa chamado PIT, Programa de Inserção ao Trabalho. É um programa de formação técnica de 60 horas, que dá uma noção bem completa de uma parte de como é a parte mais comportamental desse início do trabalho, e depois uma parte técnica. É meio. Metade do curso é comportamental, metade do curso é técnico. E a gente, ano passado, fez 56 turmas no Estado, e 2 a gente fez aqui em Rio do Sul, inclusive em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social do município. A gente conseguiu essa parceria com a Prefeitura ano passado, a gente formou 2 turmas, e esses adolescentes chegam para o mercado de trabalho, na hora que eles estão lá, propriamente dito, na sala de entrevista com as empresas que estão para acolher eles, um pouco mais competitivos.
E é um excelente resultado. Uma parte da nossa apresentação do balanço é mais para a gente colocar para vocês os números promissores que a gente consegue obter e como se já é uma entidade sólida, né? A gente tem os vereadores que estão aqui, possivelmente em um futuro vão estar em algum outro região do Brasil, vão encontrar um CIE por perto. O CIE ele representa uma ONG nacional, né? Talvez a maior da América Latina nessa modalidade de serviço. Mas também a gente faz a nossa apresentação para fazer um segundo momento, que é para a gente pensar sobre essa atividade, principalmente pelo público que a gente trabalha. E aí eu chamo a atenção, é o contraponto dos números que a gente passa. Embora eles sejam promissores, se a gente pegar aqui qualquer smartphone ou um computador e a gente entrar no sistema do CIE, vai estar lá, já na entrada do nosso sistema, o número de adolescentes que estão em cada agência aguardando uma oportunidade de vaga, uma oportunidade de inserir no mercado de trabalho. Está em torno de 87 mil no estado hoje. Aqui na Agência Rio do Sul, em torno de 3 mil. Por que eu falo isso? O nosso público, nessa faixa de 14 a 20 anos, que na fase de desenvolvimento humano é uma das fases mais importantes, que mais mexe com a formação dele, né, com a autoestima, a cidadania que ele tem, no ambiente que ele está participando, se a gente não acolher eles, se a gente não adotar eles, eles acabam indo para a informalidade, ou provocam evasão escolar, ou até vão para caminhos piores. Depois, para recuperar eles, é muito mais difícil, inclusive para o município, que está trabalhando com esses jovens. E aí eu chamo a atenção para isso também, para que a gente, sempre depois de uma apresentação e numa conversa dessa, comece a pensar e se mobilizar para tentar buscar um pouco mais de oportunidades para eles. Por que eu digo isso? Todos esses programas têm uma condição básica, que eu acho espetacular. Todos eles têm que estar regularmente matriculado ou frequentando uma instituição de ensino. Se, por acaso, no decorrer do programa, algum deles reprovar de ano por falta, por exemplo, aquilo pode provocar uma rescisão de contrato. Né? A rescisão não é assim direta, porque como o CIE sempre quer preservar o contrato, a gente vai lá conversar com ele, chama a família, adolescente, toda a estrutura para a gente tentar preservar aquele programa e fazer ele voltar para a escola. Ou se durante o programa ele trancar a matrícula ou deixar a escola, também vai fazer um acompanhamento para buscar. Então, quem está lá dentro, ele fica mais protegido, além de ele entrar pela porta da frente do mercado de trabalho, né? Vai trazer tanto a produtividade dele e o crescimento profissional dele para o município, e os recursos que envolvem esse programa vai ficar aqui. Eu sempre gosto de terminar deixando uma fala para que quem não conhece o CIE ainda. A agência aqui de Rio do Sul está na rua Marechal Rondon, nas terminações da Unidade. A nossa equipe técnica é muito especializada, vai estar pronta para atender qualquer demanda que o município precisar. A gente, embora é uma entidade apolítica, né, a gente não tem essas dotações orçamentárias, a gente presta serviço para os municípios, para entidades municipais, governamentais, federais. A gente atende desde o micro e pequeno empresário, o profissional autônomo, até as grandes empresas. Né? Será um prazer atender todos vocês. E, mais uma vez, eu agradeço pela oportunidade de prestar contas. A nossa entidade, ela cuida dos jovens. Tem alguém aqui no município que se interessa por eles. A gente traz coisa boa. E eu sempre gosto de pensar que a gente desenvolve um trabalho que dá esperança. Né? E a esperança é sempre algo bom. Eles entram no CIE, às vezes, sem quase nenhuma perspectiva. E quando eles conseguem uma oportunidade no mercado de trabalho, é outra pessoa. Inclusive, no ambiente familiar, transforma a família, transforma o adolescente, só tem coisa boa. Mais uma vez, muito obrigado, agradeço pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, nós estamos por lá. Boa noite para todo mundo e muito obrigado. Senhor presidente, teria um compromisso, poderia me ausentar? Sim,
Ok, permitido. Obrigado, senhor Rodrigo José Schmidt. É importante saber que tem pessoas preocupadas com os nossos jovens, né, dando mais condições, pelo menos que eles possam ser competitivos, né, principalmente os menos favorecidos, e eu sei que eles encontram bastante dificuldade e, no momento da entrevista, acabam perdendo, às vezes, a grande oportunidade, né, da vida deles. E, tendo esse preparo, sabendo se posicionar, como se expressar, explicar, né, porque ali veio, abre-se portas, né, e eles possam estar na disputa de igual para igual. Então, parabéns pelo trabalho de vocês e contem sempre com esta casa. Tribuna, solicito ao vice-presidente, vereador Nando, que proceda a chamada dos vereadores para o uso da tribuna em até 7 minutos e meio. Vereador Marcos Salles Zanella. Boa noite, povo de Rio do Sul, senhor presidente, senhores vereadores. Eu tinha pensado uma fala para hoje e vou usá-la, mas a propósito do diretor Rodrigo, que me precedeu aqui na fala, eu acho que ela vem bem a calhar, porque o que o Brasil precisa hoje é de educação, de exemplos na educação e de exemplos como esse que o CIE vem dando. E eu falo em exemplos porque eu sempre, a plataforma do movimento que me trouxe aqui, ela tem isso como objetivo principal. Dar um exemplo. A gente não pode vir aqui cobrar dos poderes constituídos algumas práticas se a gente não tem a vontade, pelo menos, de dar o exemplo. E a propósito das discussões que nós estamos tendo nessa casa a respeito da propaganda, a respeito da divulgação dos nossos atos, eu queria dizer aos senhores que nós estamos dando um belo exemplo à classe política catarinense quando a gente rompeu um contrato e quando a gente adotou uma estratégia de mídias digitais. E isso é um exemplo. E a gente não vai conseguir retorno de exemplos a curto prazo. A gente enfrenta uma cultura que fez... Eu peguei isso porque eu li algum tempo atrás, me chamou a atenção na época e peguei agora. A gente enfrenta uma cultura que, no mandato do Fernando Henrique, custou 4,1 bilhões de gastos com propaganda. No governo 1 do Lula, gastou 5,8 bilhões. No governo 2 do Lula, gastou 7,3 bilhões. Eu vou parar por aqui. É uma cultura que o poder público tem. Isso, gente, a gente sabe que é um mensalão de agência de publicidade, diz que gastou 5 milhões para fazer um comercial, e a gente não tem a mínima ideia de quanto custou. E isso foi a porta do mensalão, que começou em Minas, não começou em Brasília. Essa prática, essa cultura que nós temos que combater. Por isso, senhores, eu penso que nós temos que continuar dando exemplos, continuar firmes na nossa proposta de seguir com o plano que a gente iniciou no início de 2017. E é por isso que, semana passada, eu apresentei o projeto de lei 86, que visa regular os gastos do Executivo e do Legislativo com propaganda. Eu penso que os senhores podem contribuir. Teve funcionário da casa aqui que já me deu sugestões, a gente pode melhorar muito. Eu tinha esse projeto já engatado há algum tempo, não consegui evoluir, e trouxe para a tramitação para a gente conseguir evoluir nisso. Melhorar, diminuindo, é claro, os gastos com publicidade usando as mídias digitais, né, as mídias sociais, os meios digitais, que a gente tem isso extremamente barato, considerando o gasto que a gente tem com a TV aberta, e que cria essa cultura, porque a gente está aí às vésperas, semana que vem começa, uma renúncia fiscal imensa para transmitir quase 40 dias de propaganda eleitoral gratuita, que poucos de nós assistem, talvez a grande massa, eu duvido muito que assista, mas, enfim, há um custo enorme para o Estado. E só depende de quem? De nós, agentes públicos e políticos, combatermos isso. E a gente não vai combater se a gente não enfrentar o risco desse enfrentamento. De conviver com isso, conviver com a TV aberta, ignorando todos os atos que essa casa faz, talvez, mas ela vai, os nossos atos vão reverberar, sejam de outros meios, em outros meios e em outros mecanismos. Nós temos que fazer isso acontecer, porque a gente não pode se render à velha prática e aos velhos conceitos. Eu digo tudo isso porque a gente tem que combater as velhas práticas, os velhos conceitos, e, vereador, o senhor teve uma fala semana passada que me cobraram outro dia na rua. A gente não pode pensar em fechar a fronteira porque tem venezuelano entrando. A gente tem que cobrar
do poder público federal combater uma ditadura como acontece na Venezuela e não elogiar, não ficar trocando figurinha e dizer que o programa que lá institui, e temos que dar os nomes corretos, né? Aquilo é socialismo beirando o comunismo. A gente tem que combater um sistema que aplaude esse tipo de sistema, não fechar a fronteira, a gente tem que deixar eles entrar e receber, porque o Brasil foi formado de imigrantes. Já não pode simplesmente fechar a fronteira. Fiz essa ressalva porque hoje deu no G1. Os caras estão vendendo carne estragada e a população está comprando porque os blackouts não estão mais permitindo que os mercados mantenham, o que resta de carne nos mercados seja mantida, e a população está indo comprar carne estragada. Assim, é o retrato do socialismo. A gente tem que pensar nisso quando faz campanha para determinados agentes políticos. Obrigado, boa noite a todos, bom fim de semana. Vereador Mário Sérgio Stramoski. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a quem nos acompanha, boa noite pessoal das mídias sociais, boa noite aos vereadores. Bom, eu acho, Marcos Zanella, que é uma questão de governo, não é de sistema. Se você ler bem a teoria do socialismo, o comunismo, você vai ver que não é bem assim que é. Agora é um desgoverno, daí é um problema sério de pessoa, né? Acho que se você pegar na teoria do socialismo, você vê que ele não prega isso. Não prega isso. A teoria não prega isso. Em qualquer lugar do mundo, não prega isso. Então não é contra um sistema. O capitalismo também tem lugar que é seriamente complicado, né? Era para ser bom, mas tem alguns lugares que está aí fugindo o povo do país porque também não aguenta mais guerras e sofrimentos. Não é questão desse sistema. É como as pessoas trabalham com o povo. Bom, eu gostaria de trazer para nós um pouquinho das... A gente teve uma conversa com o secretário de Infraestrutura, Aldoni Xavier, durante essa semana, e levei para ele alguns temas que a gente vem solicitando, e já que nessa casa foi falado, e vou até repetir alguns, porque foi o que conversamos com ele. Levamos uma lista de temas. Sobre a estrada Blumenau, nós... pedimos ao senhor Aldonir, então, que desse uma olhada na estrada Blumenau, porque foi feita a montagem daquele projeto, perguntamos como é que está, ele disse que está em fase de perfuração de solo, para verificar a profundidade de escavação e tal, e sendo mandado, então, para colocar isso no projeto. Mas nós pedimos, então, que desse, de repente, uma olhada, se não é possível fazer Brevio para lá, Carizo, onde não vai ser feita essa parte de duplicação, uma revisão, né? Até porque não tem mais condição, Marcos, aí que é ciclista, eu também um dia você, não tem mais condição de andar de bicicleta ali, não tem mais condição. Sabe, é piscina em cima de piscina. Eu até fiz um vídeo, alguns ficaram meio chateados, sobre que alguém da prefeitura ficou meio chateado, o executivo, mas, são mais de um ano pedindo, por favor. Maico, por favor, vai ali no Santa Mônica e você perceber a situação das laterais da estrada Blumenau, não tem condição de andar de a pé. O ciclista e o pedestre não tem condição de andar ali na lateral. Está perigoso porque as pessoas estão invadindo a pista. Então, de repente, até propus para o secretário que faça uma revisão da Brevio para lá, que o custo é bem menor, só fazer uma revitalização, não precisa duplicar nada, de repente com dinheiro próprio consegue fazer isso. Tema número 2, transenchente. Nós, há 2 anos atrás, quando houve aquela questão da enchente, 1 ano, desculpa, atrás, quando houve a enchente, houve várias discussões, se levantou todo o debate, questão da transenchente, empolgação, vai sair, e até agora nada. Então nós estamos lá aí discutindo a questão da transenchente, de sentido aí, Bela Aliança, hospital, vamos chamar assim, passando pela transenchente que é hoje do Taboão, sai do Bela Aliança, passa pela estrada Caetano Felete, sobe lá, só 2 moradores teriam que ceder as terras, foi conversado com eles cederam. Então pedimos para ele que ele desse uma atenção para que isso aconteça logo. Eu acho que não é caro, porque abrir a estrada, colocar um macadame para que em caso de enchente possa ser usada.
Zeladoria nos bairros, já estamos, né, ano passado a gente conversou com o secretário, que era o Fábio Alexandrini na época, com o prefeito, pedimos, para que de repente fizesse uma experiência em alguns bairros. Conversamos com ele de novo, ele disse que em 2019 talvez é possível ser colocado em prática. Isso colocamos principalmente nas valadas, né, Jaime, que de repente é onde maior problema. Então, as valadas, que eles pudessem ter um zelador, pelo menos, cada valada. Eles que vai continuar centrando fogo na questão dos mutirão, que ele acha que é bastante importante, eu também acho que está funcionando. Área de lazer, já que não é para citar nome, então nós temos o deputado federal do PR, conseguiu a área de lazer, então, para Santa Rita e para o Jardim Bianchetti, e nós estamos preocupados porque teve pode ter retornar esse dinheiro e não conseguir fazer. Daí fomos perguntar para o Adonir, ele disse que dá um probleminha com a Caixa, estão tentando resolver para liberar esse dinheiro, que até de 31 de dezembro tem que gastar. Se não gastar, vamos perder esse recurso. Sinalização das vias, também que já conversamos, mas conversamos com o seu Adonir. Então, nós até, já falamos aqui, a gente já está de forma chateada, que a gente pede sinalização nas vias e não acontece. São várias vias aqui no nosso município que foram feitas e não tem sinalização nenhuma. Principalmente no meio da pista, quando o carro não sabe onde é o meio da pista. Na estrada Blumenau, o trecho do semáforo à lombada do Luiz Ledra, está perigoso. Acontecendo vários acidentes, Anela, ali, porque os carros vão ultrapassar, não tem mais sinalização, pedimos botar o tachão. Faz mais de 3 meses, você sabe que já estou aqui, falei umas 3, 4 vezes. Nada. Até o Aldonir disse, pô, Marcelo, realmente a gente está difícil. Projeto das valadas. Então a gente pediu, solicitou, então como é que está a questão dos projetos das valadas, já que foi anunciado que vai ser feito tantos quilômetros em cada valada. Então como é que está isso? Ele até disse assim, até bom, Marcelo, que tu passe para os vereadores, então. A empresa, 4 empresas entraram com recurso contra a licitação, e agora, antes de ontem, ou ontem, até, no máximo até hoje, ia sair esse processo, todo esse processo aí jurídico, e provavelmente iríamos conhecer qual é a empresa ganhadora para fazer a licitação, então, na licitação para fazer os projetos das valadas. E a gente esteve aqui, o ano passado, com mais de 50 moradores lá do Bela Aliança, cobrando o projeto. Nós precisamos do projeto das valadas para que a gente possa, com os deputados, então cobrar recursos para colocar no orçamento. O pessoal sabe que com o projeto a gente tem chance de ganhar o recurso. Sem o projeto, não temos nenhuma. Só antecipando aqui mais uma questão que não está aqui nas conversas com o Adonir, mas que a gente estava conversando hoje com o pessoal da Estrada Blumenau, nós vamos estar tentando encaminhar para os próximos dias o encontro com deputados, candidatos a deputados da região. Passo 2 minutos e meio para o Mário Sérgio. Obrigado. E, se me permite uma parte, o senhor conseguiu levantar o valor que estão gastando com esses projetos das valadas? O senhor é do líder de governo que tiver? Não saiu? Não, é que foi entrar recurso. Então, nós não temos exato a empresa que é vencedora. Então, provavelmente deve estar saindo essa semana. Uma parte, vereador. Das valadas, tem 4 valadas que está sendo licitado e 2 valadas, Valada São Paulo e Rua Patrício Noveleto, a MAV fez. Então, 4, para essa semana que vem, eles vão abrir os envelopes. Correto. Então, a gente está esperando, acreditamos que, tendo o projeto, a gente vai conseguir, junto com os deputados, o recurso. Sabemos que na prefeitura, nós propomos, até fomos conversar, eu e alguns representantes lá do Alto Bela Aliança, conversamos e propomos ao secretário que a gente consiga fazer um asfalto, por exemplo, no Bela Aliança, no cunho turístico, as James. Quem conhece a região, sabe que a região de Bela Aliança é uma região com tradição alemã, com construções alemãs, até com característica de cultura alemã. Então, que a gente conseguisse fazer um asfalto com um estilo alemão, com toda uma característica alemã, e conseguisse ter o recurso do Ministério do Turismo. Então, o Aldonir gostou da sugestão e vai tentar ver se é possível essa proposta. Então, nós, colocando agora a questão da Estrada Blumenau, então nós estamos pensando, talvez na próxima a gente vai trazer mais informação, em fazer, então, um encontro com deputados, candidatos a deputados e candidatos, sei lá o que a gente vai alcançar,
só para discutir não só a estrada do Blumenau, mas a questão do rio e a questão aí das cheias do rio e a questão da BR-470, porque os moradores ali da Itopava vieram nos solicitar para que a gente converse com os candidatos a deputado sobre a questão do trevo naquela região. Então, se a gente conseguir, nesse encontro, de repente, podemos tratar com os deputados todos esses temas. Bom, um bom final de semana a todos. Muito obrigado. Vereador Carizo Sávio Giacomini. Declino. Vereador Herone Francisco da Silva. Boa noite. Queria cumprimentar o nosso presidente, Jaime Henrique da Silva, né? A mesa diretora e os vereadores e a vereadora. Também cumprimentar as pessoas, né, de Rio do Sul, Alto Vale e a região que nos acompanham pelas redes sociais através da TV Câmara. Queria dizer que os nossos agricultores estão muito felizes, né? Por essa grande chuva que deu esse final de semana, pois estava terrível para as suas lavouras, né? E também os ribeirões e o próprio rio aí estava muito seco e essa chuva aí foi abençoada, que foi uma chuva que não foi trovoadão, foi uma chuva devagar e que molhou. Mas em compensação, já estou dando um alôzinho aqui da tribuna para o seu Ítalo Goral, nosso secretário lá da Secretaria de Obras, e o Rômulo, que as estradas viraram só em buraco, em tudo quanto foi lugar. Porque a chuva fina é problemática, quando ela vem e estraga tudo que está pronto. Então vão ter muito trabalho nesse patrulhamento. Andei em várias ruas hoje em Rio do Sul aí, ó. Tá feia a situação, mas isso não tem problema. O que importa é que choveu e está todo mundo feliz, os buracos se tapam. Também, ontem, presidente, nós estivemos na formatura, né, da PROED, né, onde a gente quer parabenizar o comandante Renato Abreu e toda a sua equipe da Polícia Militar pelo grande projeto de educação que eles dão para nossos filhos, né? Que foi 450, vereador Zanella, não, 420 alunos formados ontem, aqui, de 12 escolas, né? Vocês precisavam ver a presença dos pais que estão de parabéns. Lotou aquele ginásio ali do César. Nenhuma decisão de futebol aqui do Rio do Sul jamais vai lotar, como lotou pais e responsáveis, né, e parentes da piazada. Então eu parabenizo. Tudo ensinando nossas crianças para eles se protegerem das drogas, né, e daí em frente, para ser bons cidadãos. Então está de parabéns o comandante Renato Abreu, né, por essa grande formatura que aconteceu ontem. Também queria, entrando em relação do esporte aqui, ó, falar dos caras que estão fazendo um negócio muito bonito para nós em Rio do Sul, aí, através da Fundação Municipal de Esporte, né? Esse Luiz Henrique Schneider aí, cara, o cara tá arrebentando. Quebrou o recorde estadual da prova do Rio Grande do Sul, né? Com a melhor marca do recorde catarinense e atletas. Luiz Henrique Schneider, da Fundação Municipal de Esporte de Rio do Sul, venceu a prova do lançamento de disco do Campeonato Gaúcho de Atletismo e disputas foram realizadas em Porto Alegre. A medalha de ouro veio com a marca de 55 metros e 48 centímetros. Olha a distância que esse homem arremessou esse disco, que um de nós não arremessa, eu acho que 6 metros. Verdade? E o cara é bem profissional mesmo, seu Luiz Henrique. Parabéns para ele, né? Então, é um dos melhores lançamentos registrados no país nesta temporada. Conforme Luiz Henrique, a marca acabou surpreendendo ele, explicou. E disputou a prova visando os Jogos Abertos agora, que vai ter em setembro, né? Vai ter os Jogos Abertos e está se preparando já para isso aí. Também temos um outro atleta que representa a Fundação Municipal de Esporte, do nosso amigo Gilberto Firmino, lá que comanda ele e o Serginho, né? E a sua equipe, Edmilson dos Santos.
ele conquista a medalha de ouro no Doris Open Internacional o karateca da FMD de Rio do Sul, Edmilson Guts dos Santos, conquistou a medalha de ouro na categoria comitê, 60 quilos, né? Na segunda edição do Doris Open Internacional de karatê, que foi realizado no fim de semana em Santa Maria, também foi no Rio Grande do Sul, essa parada aí. O rio-sulense venceu as duas lutas disputadas na final e ele enfrentou o atleta Silvan Freitas e ganhou de 8-0. Com o resultado, o Edmilson somou pontos para o ranking nacional da modalidade. De acordo com o atleta, a competição foi importante para entrar em ritmo. Parabéns, então, ao seu Edmilson, que está representando muito bem o nosso esporte de Rio do Sul. De Rio do Sul, né? Também temos um atleta aqui que tem muita gente que nos prestigia, né? É incrível o que esse guri está fazendo aí, um Bruno Becker. É incrível. Ele é para-atleta, né? Da FMD do Rio do Sul. Bruno Becker da Silva, né? Teve uma atuação de destaque no circuito Loterias Caixa no fim de semana, em São Paulo. Competindo nas classes baixas, o rio-sulense acumulou 4 medalhas de ouro. Olha, senhores, 4 medalhas de ouro esse rio-sulense. Nos 50 metros e nos 100 metros nado livre. E 50 metros nado borboleta. E no 200 metros nado livre. Nesta última prova, Becker obteve o tempo de 5 minutos e bateu o recorde brasileiro. Parabéns a esse para-atleta aí, Bruno Becker, né? Parabéns a ele, que está fazendo um bom exemplo e representando muito bem a nossa cidade de Rio do Sul e o nosso estado aqui de Santa Catarina. E para finalizar, a gente deixa o convite para o grande clássico no estádio municipal nesse domingo, entre Guarani do bairro Progresso, Rio do Sul, contra a Ponte Preta de Otacílio Costa. O vencedor desse jogo ficará em primeiro lugar da chave. Deixo o convite a todos os amigos que gostam do esporte. E seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Peço para fazer uso da tribuna, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Quem nos acompanha pelas redes sociais. Senhor presidente, quero iniciar a minha fala hoje me dirigindo ao vereador Mário Sérgio Stramoski, que tenho um respeito enorme por esse senhor, sei o trabalho que o senhor tem feito como vereador, eu sei a dedicação que o senhor tem como professor na Escola Villering, mas, professor Mário Sérgio, eu acho que se nós fizermos reuniões com candidatos a deputados ou com deputados, para tratarmos ainda de obras, vão ser lixados. Porque estão cansados, a população está cansada de promessas, está cansada de chegar em período eleitoral, aparecer inúmeros candidatos, e todos eles irão resolver o problema do mundo, irão resolver o problema aqui da nossa cidade de Rio do Sul, que tenho falado e falei aqui nessa tribuna que agora, nesse momento, em um período eleitoral, vão resolver o problema das cheias, vão resolver o problema da 470 e vão usar também a estrada Blumenau. Tenho certeza disso. Então, professor Mário Sérgio, fica a dica. Acho melhor os candidatos não aparecerem e não fazer nada, porque a população está de saco cheio de promessa. Essa que é bem a verdade. Fica muito mais bonito se eleger e ir lá e realmente fazer a coisa acontecer. Aí eu vou acreditar juntamente com a população. Fica a dica nisso, professor, porque eu acho que nós também temos que respeitar a população, e nós aqui nessa casa que temos feito muito isso, de ter representado muito a população, acho que esse é o caminho. Não trazer nada, não trazer, porque a população, tenho certeza, não vai prestar. Senhor presidente, eu quero aqui
na última sessão, eu não me dirigi ao vereador Marcos Salles Zanella, eu quero aqui, agora, vereador, parabenizar o senhor pelo projeto que veda a propaganda promocional, tanto do Legislativo quanto do Executivo. De suma importância, pois, se o Executivo ou nós, vereadores, quisermos aparecer, nós que trabalhamos. Com o nosso trabalho, tenho certeza que a população irá reconhecer. Não é gastando com propaganda, com mídia, que vai melhorar a nossa imagem, que nós vamos aparecer. Temos que acabar com isso. Quero aqui parabenizar o senhor pelo projeto e usando já dessa linha de propaganda promocional, eu quero aqui falar de uma situação que me chamou a atenção, de uma divulgação do Executivo, de aplicação de mais de 100 milhões aqui no município de Rio do Sul. Mas eu quero lembrar os senhores que desses mais de 100 milhões, está incluso aqui os quase 76 milhões do esgotamento sanitário. Então, vale a pena lembrar, gente, a gente não pode aceitar um tipo desse de divulgação. Vamos ser verdadeiros com a população. Vamos realmente falar a verdade à população, gente. É a mesma coisa que nós vimos aqui e falarmos que aplicamos uma fortuna em algo, sendo que não é verdade. Então, gente, eu peço também, vereador Marcão, o senhor como líder de governo, que isso aqui leve, que isso é uma indignação desses vereadores, e acredito também que os senhores também ficam indignados com esse tipo de propaganda promocional. Só uma parte. Com certeza. Isso é daquela divulgação de que foi investido 100 milhões? Mais de 100 milhões no município de Rio do Sul. 70 é do... 75, quase 76 milhões é da obra da Casan, gente. Esse dinheiro é do Estado, né? Dinheiro do Estado. Então não mexeu do recurso do governo, tá já. Certo? Então, fica aqui também a verdade também para estar divulgando à população. Vamos falar um pouco mais de 30 mil, sendo que aqui tem inúmeras obras e inúmeros recursos que também vêm de governo estadual, governo federal, que não quero entrar mais a fundo. Então fica aí também a dica. E na tarde de hoje estive na rua Vidal Ramos, próximo ao supermercado Mesa Lira, Açougue da Família, ao Roma Automóveis, onde aqueles empresários entraram em contato com a gente, com o problema da calçada que vem lá há mais de meses. A gente tenta, primeiro, o caminho do bom senso, o caminho de conversar, mas, infelizmente, há mais de 3 meses que nós vimos pedindo o conserto daquela calçada, e não foi feito. Então, na tarde de hoje, fomos lá, fizemos um vídeo e estamos cobrando aqui na tribuna novamente que aquela manutenção seja feita. E que as indicações aqui dessa casa, indicações dos vereadores, sejam realmente dados valor, que realmente sejam atendidos. Se a diretoria de obras está com problema de funcionários, está com problema de material, eu acho que isso o governo tem que apurar os fatos e resolver, pois vamos entrar agora em um período chuvoso, que já falei aqui nessa tribuna, não foi feito nada, senhor presidente, nada de limpeza de bueiros na nossa cidade, e depois o que vai acontecer? Vai começar a alagar a nossa cidade de novo, e todos vão sofrer. Todos vão sofrer, a população vai sofrer, o executivo vai sofrer e vai sobrar para nós também, porque, infelizmente, a população vai dizer que nós também temos culpa disso, sendo que foi cobrado. Eu cobrei aqui nessa tribuna, estive pessoalmente conversando com o executivo que deveria contratar uma empresa para estar fazendo a limpeza dessas bocas de lobo, desses bueiros no nosso município. Então, fica aí a dica que ainda há tempo. Mas não esqueçam, no período de setembro é um período muito chuvoso. Eu quero aqui rapidamente responder a Leila, do loteamento Continental, lá da barragem, que agora nas redes sociais entrou em contato comigo, e o vereador Marcão, vereador líder de governo, já de pronto, já nos passou aqui, que a partir de semana que vem, é isso, vereador Marcão? Passo 2 minutos e meio ao vereador Fernando. Obrigado. Assim, vereador,
O que está acontecendo, estão fazendo um curso para calceteiros e o Rômulo falou que vai levar em torno de um mês para essas pessoas estar podendo estar no trecho fazendo essas manutenções. Então vai demorar em torno de um mês aí para o pessoal começar, porque parece que só tem 2 calceteiros. Tá ok, então, Leila, tá aí a resposta do vereador Marcão, vereador líder de governo. Esperamos que na semana que vem o loteamento continental seja atendido lá no bairro Barragem. Quero aqui também, não posso me omitir aqui, devido às grandes cobranças dos moradores da rua Oscar Estreio, no Baracinho, no Fundo Canoas, que vem nos cobrando manutenção daquela rua. Faço mais um apelo aqui, que por favor, que atendam aqueles moradores, porque já vem há muito tempo esse pedido. Também temos pedidos da Alfredo Pereira de Medeiros, que vem há um tempo, a Rua Camboriú, a Antônio Cavilha. Então, nós temos muitos problemas na nossa cidade que nós precisamos buscar uma solução para resolver. Pois, eu já falei aqui que quando temos muitos problemas que o governo vai mal, nós também vamos mal aqui, porque sobra, reflete aqui nessa casa. Reflete, tenho sentido isso novamente. Quero aqui destacar também a Semana Municipal de Prevenção às Deficiências aqui no município de Rio do Sul, do dia 1º ao dia 28 de agosto. Nós tivemos o projeto de lei de estar destacando essa semana, e começou, temos atividades na PAI, temos atividades da assistente social, refletido diretamente a prevenção das deficiências no município de Rio do Sul. Para finalizar, eu quero dizer a você, vereador Marcão, que conte conosco, conte comigo, se caso o seu projeto de suma importância aos ciclistas de Rio do Sul vir a ser vedado, vir a ter o veto. Conte comigo e pode ter certeza que nós vamos derrubar o veto aqui nessa casa e vamos aplicar o projeto. Boa noite, uma boa sexta-feira e um bom final de semana a todos. Vereador Francisco Guetta e vereador James Ides da Silva. Declino. Vereador Marcon Coelho. Declino. Vereador Marcos Norberto Zanias. Declino. Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado, vereador Nando. Explicações pessoais. 5 minutos a cada vereador sobre os assuntos relacionados a esta sessão e vedados os apartes. Vereador Marcos Salles-Anel. Eu declino e peço vênia à presidência para me retirar. Tenho compromisso 7h30. Concedido. Vereador Mário Sérgio Stramoski. Só a questão da tua sugestão, vereador. Eu acho que nós temos alguns candidatos novos aqui na região, então, de repente, a gente tem que confiar neles. Eu acho que, sei lá, o grupo vai discutir ainda, a fazer um encontro com os candidatos. Vamos discutir ainda. Não está decidido isso. Mas nós temos que tê-los como parceiros. Eu acho que tem campanha, nós temos alguns candidatos bons e que nós podemos contar com eles. E nós precisamos muito, porque recursos, os deputados federais vão poder trazer recursos. Então, se a gente conseguir candidato a governo, candidato a deputado, candidato a senado, não é necessariamente só os candidatos a deputado. Claro que às vezes anima, mas no encontro antes da campanha, para prefeito, foi feito um encontro lá na Tabuão, onde reuniu todos os candidatos a prefeitos do Rio do Sul. E lá o Tomé se comprometeu com a Estrada Blumenau. E está realmente encaminhando o projeto. Então, valeu, valeu o encontro antes da eleição, já que ele se comprometeu e está também defendendo o projeto. Uma boa semana a todos. Vereador Erone. Só queria dar um flash ali, vereador Marcelo. O senhor falou que nada está acontecendo desses negócios e nem vai acontecer. Sem eles fazerem os projetos, não vai acontecer. E outra, só vai ser liberado aqueles empréstimos que nós fizemos, vereador Marcão. Eu não sei, vamos reforçar, vou fazer até um pedido para eles me dar por escrito. Só vai ser liberado aquilo quando nós aprovar as contas do Tomé este ano, as contas de 2017. Fecha essa... Fecha? Ou não pode, né?
Acho que não pode, né, o James? Ele falar, né? Então, o que eu estou sabendo é isso, porque pelas contas passadas estão rejeitadas, certo? Então, temos que aprovar a conta de 2017 do prefeito, para daí eles liberarem. Seria isso, mas vamos trazer um esclarecimento melhor ainda sobre isso aí, valeu? Declino, senhor presidente. Vereador, presidente James da Silva. Só aproveitando que o projeto é de sua autoria, da Semana Municipal de Prevenção a Deficiências no município do Rio do Sul, convidar os senhores para visitarem qualquer entidade, né? Hoje eu estive no CRAS do Santa Rita, desenvolvo um trabalho já há 8 anos sobre sinoterapia, que é o cão inserido junto com essas pessoas que têm algum tipo de deficiência, e a importância de a gente estar mais próximos. Eles ficam muito contentes com a visita, né? Então fica aqui o convite, parabéns pelo seu projeto, vereador Nando. Nós não podemos excluí-los da nossa sociedade, e sim incluí-los, né? E o processo começa por nós. Nós temos que se aproximar dessa inclusão, dar esse exemplo. Obrigado a todos e bom final de semana. Vereador Maicon Coelho. Declino. Vereador Marcos Norberto Zanis. Bom, só para fazer um complemento do que o vereador Herônimo falou, eles falaram isso para mim também, vereador. Que tem que deixar fazer as contas do prefeito Tomé agora, fazer o fechamento. Aí, segundo eles, será feito o financiamento para poder fazer a estrada Blumenau como as valadas. Foi isso que eles passaram também, essa informação. Sério, senhor presidente, uma boa noite. Não tem mais vereadores, devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado, vereador. Nada mais havendo a tratar, e sob a proteção de Deus e da lei, damos por encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores e vereadora para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 27 de agosto de 2018, às 18 horas. Boa noite a todos.